FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Não existe um substituto para o sangue humano. Somente a doação pode salvar vidas. O Hemominas de Passos está precisando de doadores. A reportagem é de Osana Cristina. A doação de sangue ajuda a salvar muitas vidas. O Hemominas em Passos recebe cerca de 30 doações de sangue por dia. Para poder ser um doador, o médico orienta o que é necessário. Para doar sangue tem que ter uma idade entre 16 e 68 anos, sendo que entre 16 e 18 anos precisa de uma autorização por escrito dos pais ou responsáveis, e acima dos 60 anos, entre 60 e 68 anos, tem que ter realizado pelo menos uma doação antes dos 60 anos, né? Tem que estar com boa saúde, não pode ter tido nenhuma infecção recente nos últimos 15 dias, né? Tem que ter não pode ter tido comportamento sexual de risco nos últimos 12 meses, né? E essas pessoas devem se dirigir aqui ao Hemominas de Passos, onde vai ser feita uma triagem médica e uma triagem hematológica e liberada a doação em seguida. O Hemominas em Passos atende a várias cidades. O Hemominas de Passos ele fornece sangue para 16 hospitais da região, né, abrangendo uma área de cerca de 30 cidades, em torno de 500 a 600 mil habitantes. Apesar dos vários voluntários, o estoque de sangue atualmente anda baixo. Estamos trabalhando no limite inferior dos nossos estoques. Não deixamos de fornecer sangue para nenhum paciente, né, mas nós estamos necessitando de sangue, principalmente dos sangues O positivo, A positivo e todos os tipos sanguíneos negativos, A, B, AB e O. As doações também são feitas por voluntários de outras cidades. Todos os hospitais conveniados conosco nos enviam doadores de reposição ou doadores voluntários, de acordo com a nossa necessidade, né, e para repor todo o sangue que eles utilizam. Para aumentar o banco de sangue, principalmente dos mais raros, o responsável conta com a ajuda dos voluntários cadastrados e com a divulgação da mídia. Nós utilizamos, acionamos a mídia falada, escrita e televisiva, para nos apoiar convocando esses doadores, e fazemos convocação direta dos nossos doadores já cadastrados. Nós ligamos para esses doadores e convidamos para vir efetuar uma nova doação. O médico ressalta que, em muitos casos, a própria família e amigo dos pacientes fazem a doação de reposição. É o caso da jovem Michele. A mãe dela acaba de passar por uma cirurgia. Eu tenho 18 anos, hoje que é a primeira vez que eu tô doando. Assim, na verdade, é porque minha mãe precisou por causa de uma cirurgia mesmo. A gente às vezes acha que as pessoas não precisam, né? E eu tô passando por esse momento, assim, que a minha mãe precisou e eu sei que é importante isso agora. Eu acho que não dói, sabe? É uma coisa muito simples de fazer, assim. Pode ajudar muita gente, né? São muitos os casos de solidariedade. Dejair é doador há 18 anos e sempre fez isso pensando no próximo. Contribuir para ajudar a melhorar a vida de pessoas. A gente tem muitas pessoas necessitadas que precisam do sangue, né? Então a gente tentar salvar um pouco de vida também, eu acho que isso é importante para estar colaborando com as pessoas mais precisadas que a gente. Hoje a gente está numa posição melhor, né? Para estar doando sangue, eu acredito que está ajudando muito, assim é bom. O costureiro Adilson começou a doar sangue para ajudar a mãe de um amigo e já faz 12 anos que ele continua a ajudar quem precisa. Para ele, o ato de ajudar ao próximo supera qualquer medo. Olha, aqui, a primeira vez que eu vi eu tinha um receio, né? Só que eu aconselho, todo mundo pode vir doar, que não dói, é tudo descartável. E é uma coisa boa que você faz, né? Se sente bem com o próximo ajudando. No próximo bloco, o que a população acha sobre a doação de sangue? Já após o intervalo. Começou o Sabor de Passos 2012, o maior festival cultural gastronômico da região. Atenção para alguns bares participantes: Vanderly,
escalope de frango, parmegiana e companhia, filé da companhia, passatempo happy hour, vem que tem, casa de caldos bem feitinho, quinto petisco, sabor e poesias, Poema 20, Sushi Lounge Grill, Lombo Oriental, Petisco da Moda, Costelinha Tropical, Pilão, Girassol do Pilão, Deluide, Samba de Minas. Saboreie, vote e participe. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, a importância da doação de sangue. O FESP em Ação foi às ruas para saber o que as pessoas acham. A reportagem é de Osana Cristina. O FESP em Ação foi às ruas de Passos para saber a opinião das pessoas sobre a doação de sangue. Encontramos doadores conscientes. Importante, tipo assim, para a família da gente, para um amigo, pessoa que necessita, aí sim, importante. A gente tem que pensar que nem sempre a gente é eterno e que às vezes a gente possa vir a precisar. E que sangue é renovável, é um bem natural e não custa nada a gente doar. Encontramos pessoas que gostariam de ser doadoras. Não, ainda não, mas é porque meu horário é muito corrido, não tem como. Mas eu quero sim procurar o Hemominas para doar o meu sangue. Eu acho muito importante doar sangue, que além de estar salvando vidas, né? Você está contribuindo com a sua parte. Eu acho que é importante ser, mas eu nunca me ative para essa ação, sabe? Mas assim, eu acredito que seja, várias pessoas da minha família são doadores. Mas eu nunca doei, mas pretendo. Na verdade, muitas vezes a doação começa a ser feita a partir de uma necessidade de um parente ou de um amigo, como é o caso de Valtair, que faz parte do grupo de doadores cadastrados há mais de 20 anos. E o agricultor hoje é um grande incentivador de quem tem vontade de salvar vidas. Não, que jogue esse medo fora, isso não tem nada de ter medo. Isso aí não tem nada de ter medo, trabalha muito bem, todas as vezes que eu fui bem recebido. Tanto aqui em outros lugares também que eu fui doar, fui bem recebido, então não tem problema. Independente, seja lá se você conhece ou não. Hoje você está ajudando, amanhã pode ser você que precisar de alguém ajudar você. A doação de plaquetas é diferente da doação de sangue. É um pouco mais demorada, porém o paciente doa somente o material necessário e recebe o próprio sangue de volta. Aqui nós temos uma doação de plaquetas por aférese, né? Qual que é a diferença dos procedimentos? A doação por aférese a gente colhe de um único doador 8 unidades de plaqueta, né? Que a gente precisaria de 8 doadores para formar 8 unidades de plaquetas, né, no fracionamento de sangue. Nesse caso, a gente colhe 8 unidades de plaqueta de um único doador. Com isso, diminui o risco de reação para aqueles pacientes que necessitam de receber transfusão de plaquetas, né? Qual que é a diferença nos procedimentos? Na coleta por aférese, esse sangue ele é colhido do paciente, a punção da veia é a mesma, né? O sangue vem até a máquina, ele é centrifugado, retira-se apenas as plaquetas, né, e o restante do sangue é devolvido para o doador. Esse procedimento é feito em torno de 5 a 7 vezes, né, que a gente chama de ciclos, com duração de aproximadamente 1 hora a 1h30, né, ao contrário da doação de sangue total, que é em torno de 12 minutos, de 5 a 12 minutos. Né. Com a vantagem que a gente tem no procedimento por aférese é que esse paciente, por não retirar o sangue total, ele pode efetuar a sua doação uma vez por mês. A gente pode convocar esse doador para novo procedimento de doação por aférese. Pode ser, quem sabe, agora depois dessa pergunta, pode até ser que amanhã eu possa vir a doar. No próximo bloco, uma entrevista com o médico Flávio Campos falando sobre doação de sangue, já após o intervalo.
começou o Sabor de Passos 2012, o maior festival cultural gastronômico da região. Atenção para alguns bares participantes: Puro Sabor, Delícia Arretada, Pintado Douro, Me Enrolei na Tilápia, Primos, Obra Primos, Prosa Mineira, Três Dedos de Prosa, o Escritório da Cerveja, o Esquibão de Frango, Esquina do Espeto, Água na Boca, A Moda Antiga, Peixisco, Companhia da Esfirra, China Brazuca, Globo Choperia, Costelinha A Moda do Globo. Saboreie, vote e participe. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação, o assunto de hoje é doação de sangue. Para falar mais sobre o assunto, o gerente do Núcleo Hemominas, o médico Flávio Ribeiro Campos. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, doutor Flávio? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, da gente divulgar esse assunto tão importante para nós. E o Hemominas sempre necessitando de doadores, né, doutor Flávio? Por que é tão difícil encontrar um número alto de doadores? Sempre temos aqueles cadastrados, tal, mas às vezes diminui bastante esse número de doações. Por quê? Olha, o ideal seria que a gente tivesse 4% de doadores fidelizados na nossa população. E a gente às vezes não tem nem 2% da população fidelizada. É preciso você às vezes ficar convocando o doador, fazendo campanha igual nós estamos fazendo aqui agora, quando isso deveria ser uma rotina do doador. A mulher sabe que pode doar 3 vezes durante o ano. E o homem também sabe que pode doar 4 vezes ao ano. Então, naturalmente, se nós tivéssemos essa cultura, eles voltariam naquele período natural da passagem do tempo deles e nós não teríamos problema. Mas isso não acontece. Tem gente que já doou lá no início e que não doou mais. Tem gente que eventualmente doa. Tem gente que já doou demais da conta. Nós já temos gente que já doou mais de 50 vezes, doadores com mais de 50 doações. Olha. É uma coisa fantástica você pegar um cidadão que já fez isso, né? Então a dificuldade começa por aí, é a cultura que a gente não tem. Segunda coisa, as mulheres, por exemplo, elas doam pouco. Por quê? Porque as mulheres hoje elas estão envolvidas em muitas atividades. Elas trabalham fora de casa,
Elas têm que cuidar de casa, elas têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar do marido e uma série de coisas, não sobra tempo para elas irem fazer uma doação de sangue. Os homens, por sua vez, têm alguns entraves, porque a própria legislação só concede, durante o ano, uma falta reconhecida ao trabalho. Ao trabalho, para doar. Quando a gente sabe que ele pode ir lá doar 4 vezes. Então a legislação é falha porque às vezes ele não pode, ele vai perder de ir lá doar, ele vai perder no salário dele um dia, vai ser penalizado com uma coisa de solidariedade que ele está fazendo, de ajudar o próximo, e a própria empresa dele não reconhece isso, não libera. Isso é um fator hoje que as empresas estão levando em consideração. Se você é doador de sangue, você é mais conceituado na empresa. Agora, quando as empresas não têm essa visão do cidadão que elas têm lá, é muito difícil você conciliar. Não adotam essa conduta, né? Essa conduta. Se você, por exemplo, fizer um concurso público, se tiver tudo no empate e precisar decidir, se você demonstrar que você é doador, você tem preferência sobre o outro. É um ponto a mais no seu currículo. É um ponto a mais. Então, a empresa, se ela entende que ela tem um cidadão que trabalha nela, que tem esse senso de humanização, ela está sabendo que ela tem um cidadão diferenciado dentro dela. Ela devia estimular esse cidadão a ser doador de sangue e fazer outras coisas que ele faz na atividade social dele. Então essa é uma dificuldade grande. Tem muitas pessoas aqui na usina que poderiam doar, não doam porque perde a cesta básica, toma falta, é chamada de advertência. Então, não só lá, em muitos lugares aqui da cidade, confecções e tudo, tem essa dificuldade. Ou seja, é cultural, precisamos mudar isso, precisamos né? mudar isso. Doutor Flávio, existem alguns mitos também que até atrapalham um pouco a doação, né? É verdade. Durante nossa caminhada, a caminhada do FESP em Ação, para falar sobre doação de sangue nas ruas, teve uma pessoa que falou que não doava porque emagrecia. Outra falou que não doava porque engorda, né? Inclusive, nem passou isso na matéria, nós não colocamos. Mas por que isso? Por que esses mitos? Outros que começam a doar uma vez e não pode parar nunca mais, tem que vicia, né? Como o senhor mesmo disse. Essa é uma coisa cultural. Nós estamos voltando na questão da cultura, aos mitos, porque a doação de sangue é uma coisa que, até bem certo tempo, ela era muito elementar. Hoje nós temos uma questão de segurança total na doação do sangue. Então, as pessoas têm medo da agulha. Até tem um e-mail que circula na internet, né? Do cidadão com aquela agulha. Nossa, essa agulha é desse tamanho. Mas por que aquela agulha tem que ser daquele tamanho? Porque o tempo de coleta, ele tem que ser pouco. No máximo 6 a 7 minutos para colher. Então, você com agulha fina, você não consegue colher aquilo. Então é preciso daquela agulha grossa ali. Mas o traumatismo que ela faz é um traumatismo como qualquer outra agulha faz. Mas todos nós temos medo de agulha. Quem não tem, né? Tomar uma injeção, quem não tem medo de tomar uma injeção? É natural. Mas falar que emagrece, não. Tirar sangue, você não emagrece. Tem muita gente doando só para emagrecer, né? Exatamente. Então, porque emagrece, porque depois você vai fazer uma refeição ali, você vai beber líquido e a sua medula vai produzir aquele sangue que você doou. 30 dias, 45 dias, você já está com aquele volume circulante de sangue. Agora, o volume corpóreo, você se beber, você vai voltar ao volume normal seu. Diz que engorda, né? Então, emagrece para um lado e engorda para o outro. São os extremos. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Aí o sujeito já disse que vicia. Bom, é um vício até ótimo, né? Se for um vício de bondade, exato, né? Tudo bem. É um vício de misericórdia, um vício de atender as pessoas que necessitam de sangue. Agora, é muito melhor do que você ser viciado em crack, em maconha, em bebida, em cigarro e em outros vícios que nós não vamos comentar aqui, né? Sim. Mas você, não é questão de viciar, é de você entender que o ato que você faz de doar sangue é uma coisa elementar para você ajudar pessoas doentes a serem recuperadas das suas enfermidades ou até de se tornarem pessoas capacitadas novamente, porque seria aquele um motivo da saúde e da vida dela para frente. Ela às vezes depende da tomar aquele sangue para aquela pessoa sobreviver. Os acidentados, por exemplo, se aquelas pessoas perdem sangue, rompem alguma artéria, rompem alguma veia ou rompem algum órgão,
e tem hemorragia, se você não compensar aquela perda de sangue com o substituto normal, que é o sangue, aquela pessoa vai morrer, provavelmente vai morrer. Então, são acidentes de trânsito, são acidentes de arma de fogo, de arma branca, entendeu? São doenças que levam a pessoa a ter anemia, os tratamentos das doenças neoplásicas. Então, todas estas coisas consomem sangue. As infecções, os pacientes das UTIs que adquirem infecções hospitalares, eles estão submetidos a tratamento e eles precisam de reposição sanguínea. Então, se não houver esse fato, essas pessoas vão morrer. Não existe nenhum substituto para o sangue, né, doutor? Não existe. O sangue ainda é muito precoce, você pensar nisso. As pesquisas estão avançadas, mas você ainda achar uma célula que produza, que caminhe com oxigênio, que caminhe com alimentação para as células, isso é uma coisa complexa. A ciência, a gente não pode falar que ela não vai atingir isso, mas está trabalhando para isso. Mas hoje você não tem um substituto. E sangue você não compra em supermercado, você não compra em farmácia, você não compra em borracharia, você não compra em lugar nenhum. Você tem que doar, porque é só você que tem isso. Não existe outra coisa que não seja você que não tenha sangue. E para você doar, você tem que ir no hemocentro. E a pessoa que precisa receber de sangue, ele precisa receber sangue. Não é Coca-Cola, não é Guaraná, não é laranjada, não é nada. É sangue que ela precisa. Só a doação? Só a doação que vai persistir. Os tipos mais raros de sangue? Não é que esse é o tipo mais raro, cada um tem o seu tipo, não é verdade? Os tipos mais comuns são os tipos positivos A, o O e o A. E os tipos os tipos menores, mais difíceis da gente encontrar, são sempre os negativos. Mas existe tanto menor número de pessoas com sangue negativo, então existe também menor número de pessoas que vão precisar receber sangue negativo. Sim, né? Lógico. A proporcionalidade é essa aqui. Mas o problema é que você nem sempre tem um quantitativo de sangue negativo adequado para determinado procedimento ou a qualquer eventualidade. Vamos supor que chega uma pessoa lá com uma lesão grave, um trauma grave, e é uma pessoa O negativo. Ele está sangrando muito. Às vezes você não tem aquelas bolsas naquele momento para aquilo. Vamos supor, você tem 5 bolsas, você está gastando 8. E o sangue você não pode tirar da sua veia aqui e imediatamente passar para uma pessoa. Eu não posso convocar um doador, que olha, nós estamos precisando, vem aqui de uma vez e o seu sangue já vai passar para o outro. Não, porque o sangue precisa ser processado, precisa fazer sorologia para ver se tem alguma doença infecto-contagiosa transmitida pelo sangue. Então isso demora o tempo de atendimento àquilo. É por isso que nós temos que ter um estoque de segurança, de garantia elevado. E tem uma outra coisa desagradável nisso, é que o sangue tem tempo de validade. 35 dias, dependendo do anticoagulante, 38. Então ele vence. Então você às vezes precisa de sangue novo, sangue recente. Você não pode estar usando sangue velho em determinadas doenças. O sangue velho que eu digo é dentro do vencimento, que ainda vai acabar, né? Então são coisas assim entremeadas que vão dificultando todo esse processo. Tá certo. Para relembrar, quem pode doar sangue? Quem pode doar sangue? De 18 anos acima, até 66 anos. Temos uma ressalva agora que a lei permite que a partir de 16 anos você possa doar sangue. Mas para isso é preciso que você esteja com seu pai ou com a sua mãe, documentos responsáveis. Se o seu pai não puder ir, vai a sua mãe, mas tem que ter um documento registrado em cartório do seu pai. E o inverso, o seu pai pode ir, a sua mãe não pode ir, um documento da sua mãe te autorizando a isso. A partir de 60 anos até 66, você pode doar se você já tiver feito uma doação na Fundação Hemominas. Se você não tiver feito, você não pode doar. O prazo de doação é de 3 vezes por ano para mulheres e de 4 vezes para homens durante o ano. E acima de 60 anos, você pode doar 2 vezes ao ano. Tá certo. A Então cada vamos 6 meses. convocar a todos. O Hemominas está precisando de sangue. Está precisando principalmente do sangue do negativo. O O negativo, O A negativo. negativo, B negativo e AB negativo. Qual o horário de atendimento do O horário de Hemominas? atendimento, você chegando nas 7 horas, 7 e pouquinho, nós já vamos começar a atender você. Te atendemos até meio-dia, de segunda a sexta-feira. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí no seu trabalho, que é muito importante para todos nós. Com certeza. Muito obrigado.
O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro.